E aí, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Valeu aí pela oportunidade, espero que seja uma apresentação proveitosa para vocês. O título final da minha dissertação de mestrado, ela foi Função Adaptativa da Coloração em Morcegos. Fui eu que realizei com a ajuda de 1 milhão de pessoas e a orientação do Daniel, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente fala, a gente pensa quando fala em morcegos é que esses animais eles são cegos e na realidade não, né? Hoje a gente já sabe que morcegos são animais que enxergam muito bem, principalmente quando a gente entra na universidade de biologia, ecologia, a gente descobre, muita gente descobre que os morcegos eles enxergam e na realidade enxergam muito bem, enxergam até cores, inclusive cores que nós não enxergamos. E aí, essas colorações, né, as cores, na realidade, elas têm diversas funções e algumas delas são sinalização sociossexual, proteção contra a luz ultravioleta, defesa anti-predação e diversas são as colorações também dos morcegos que nós podemos ver aqui nessa imagem do lado. São animais que têm uma diversidade de coloração muito grande. E aí surgiu essa pergunta, será que essas utilidades da coloração, será que a influência da coloração ela é afetada por agentes externos? Então, com essa ideia na mente, eu resolvi testar com relação a parasitismo, tá? Então, utilizando aí a hipótese de Hamilton-Zuck, que diz que basicamente as fêmeas elas conseguem identificar os machos que têm uma alta resistência a parasitismo a partir de características que esses machos apresentem. No meu caso, eu testei a coloração, tá bom? Além da coloração, além da coloração para o parasitismo, né? Eu testei também a faixa etária, se a faixa etária, ou seja, se indivíduos jovens e adultos são distintos quando a gente fala de coloração, né? E se a coloração, que é ou não afetada por esses agentes, ela influencia na camuflagem, né? Na forma como esse animal se camufla, ou seja, ele se defende de predadores, e se influencia também nas interações que ele pode ter entre os próprios indivíduos da espécie, como interações sociais, interações sexuais e por aí vai. Esse fulaninho aqui do lado é a espécie que eu trabalhei, chama Artibeus planirostris. É uma espécie de morcego frugívoro muito comum, tá? E pela sua alta abundância, eu acabei utilizando ele como modelo de pesquisa para a minha dissertação. Essa é a lista facial que na realidade é muito distinta em toda a subfamília que o Artibeus faz parte, né? Então fiquem com essa lista em mente, porque essa lista é o que eu vou falar lá na frente para vocês saberem do que é que eu estou falando, tá bom? Então meu método ele foi basicamente bem simples, apesar de muito complicado de se desenvolver, mas eu fiz capturas no campus da UFRN, né, durante o período da noite, e eu fiz a coleta da coloração com o aparelho de espectrofotometria, que muitos e muitas de vocês já devem conhecer, e a modelagem visual e a análise dos dados eu realizei no R, tá bom? Esse meu trabalho ele gerou 2 artigos, o primeiro com esse título que foi desenvolvido por mim em parceria com a Ana, né, com a Ana Sato, que me ajudou muito nas estatísticas, valeu Aninha, e com o Daniel, que foi o meu orientador durante todo esse trabalho do mestrado, tá bom? E aí, para falar dos meus resultados, eu queria dizer que basicamente o que a gente comparou foram os picos de QS e QL. Os morcegos eles são, via de regra, dicromatas, diferente de nós que somos tricromatas, né? Nós comparamos 3 comprimentos de onda, nós temos 3 tipos de fotorreceptor. Os morcegos eles vão ter 2. Um numa faixa que nós não enxergamos, que é o ultravioleta, representado aqui por QS, que é o tipo de cone de captação curta, né? Que é short, né? Captação curta, e aqui o de captação longa, que em Artibeus planirostris vai ser ali na faixa de 560 nanômetros, tá bom? Então o que foi que a gente fez? Basicamente cada um desses gráficos aqui, eles trazem para a gente a captação do cone curto e a captação do cone longo separadamente. Aqui no eixo Y a gente tem a captação quântica e no eixo X nós vamos ter, tanto nesses gráficos quanto no do próximo slide, as diferenciações entre os tipos de comparações que nós fizemos. Aqui em cima nós temos a comparação entre parasitados e não parasitados. O que é que nós observamos, o que é que nós chegamos à conclusão? Que animais parasitados e não parasitados, eles não são distintos visualmente quando você fala do cone curto, né, do cone de captação curto individualmente. Então, considerando apenas o cone curto,
esses indivíduos eles não são distintos visualmente. Ao passo que o cone longo, considerando ele independentemente e solitariamente, os morcegos parasitados e não parasitados, eles são visualmente distintos. Então vamos dizer que a própria espécie, né, Artibeus panirhostis, ela consegue distinguir animais parasitados e não parasitados visualmente. Aqui embaixo nós temos a mesma diferença, só que entre fêmeas e machos, para o curto e para o longo. Então, tanto no cone curto individualmente, quanto no cone longo individualmente, fêmeas e machos foram distintos visualmente dentro do grupo, tá bom? Aqui nós temos a mesma coisa, só que entre indivíduos reprodutivos e não reprodutivos. Aqui em cima para machos e aqui embaixo para fêmeas. Para machos, indivíduos reprodutivos e não reprodutivos foram distintos estatisticamente, ou seja, eles são diferentes, tá? Só os machos, tanto no cone curto quanto no cone longo, enquanto que as fêmeas não foram. Olha que loucura isso aqui. Fêmeas não são distintas entre elas enquanto estão reprodutivas e enquanto não estão reprodutivas, tanto grávidas, quanto lactantes, quanto fêmeas que não estão ativamente reprodutivamente ativas. Tá? Então, nem no cone curto, nem no cone longo, essas fêmeas elas foram distintas reprodutivamente. E nós comparamos também as partes corporais desses animais. Então, nós medimos 6 partes: a face externa do antebraço, a face interna do antebraço, o topo da cabeça, o meio das costas, a lista facial, que foi aquela que eu mostrei para vocês lá atrás, e o centro do abdômen, né, o ventre desses indivíduos. As letras, elas representam similaridade ou dissimilaridade entre cada uma dessas partes. Então a gente vê que o antebraço externo, o dorso e a cabeça são similares visualmente, enquanto que essas 3 partes são distintas do antebraço interno, da cabeça e do abdômen, que são distintos dessas 3 partes que estão com A aqui, bom? Isso para o cone curto, tá bom, gente? E aqui para o cone longo, a gente tem também essa diferenciação entre quase todas as partes, menos entre o antebraço externo, que se assemelha tanto ao antebraço interno, quanto ao antebraço, quanto à cabeça no cone longo, tá bom? Então, cone curto e cone longo. Esse foi o nosso primeiro artigo. No nosso segundo artigo, denominado Influência Exercida pela Coloração na Camuflagem e na Sinalização Sociossexual de Morcegos Frugívoros, esse desenvolvido por mim sob a orientação do Daniel, a gente basicamente comparou com essa coloração do dorso. Aqui a gente tem no eixo Y a refletância e no X a gente tem o comprimento de onda indo de 300 a 700 nanômetros. Essa barra de cor aqui, ela só vai de 380 até 700, tá bom? Então por isso que ela está quebrada aqui nesse local. Aqui a gente tem um pequeno desvio de coloração, mas aqui é basicamente para vocês terem uma ideia de quais colorações que estão sendo refletidas em cada um desses comprimentos de onda. E aqui a gente tem o ultravioleta sendo refletido aqui e um aumento de refletância do amarelo até o vermelho, passando pelo laranja e pegando um pouco do verde também, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é que a gente comparou aqui? A gente comparou a mesma coisa, os fotorreceptores individualmente, só que aqui comparando também os fotorreceptores de um modelo de predador, nesse caso aqui da coruja, tá bom? Então aqui a gente tem a captação quântica em todos os gráficos e embaixo a superfície. O que é que a gente fez? A gente comparou o morcego, a coloração do dorso do morcego, que foi esse do gráfico anterior que a gente viu, e a coloração de uma folha, de uma coloração de folha como um modelo de background. E o que é que a gente observou? Que tanto o morcego no cone curto quanto no cone longo é distinto visualmente do background, considerando que a folhagem é o background modelo que a gente usou. Então, para o morcego, a cor do próprio morcego é distinta do background, enquanto que embaixo a mesma coisa acontece para cada um dos fotorreceptores distintos da coruja, tá bom? A coruja ela é tricromata, mas ela não enxerga ultravioleta. Ela enxerga em 468, 530 e 556. Então ela é tricromata e ela consegue distinguir o morcego do background de folhagem. Tá bom, gente? Então quais foram nossas conclusões? Primeiro, que o sexo, a idade e o parasitismo eles influenciam na coloração desses animais.
Segundo, que o estágio reprodutivo ele é distinto apenas em machos, as fêmeas nós vimos que não são distintas visualmente. Nós vimos que alguns fatores eles são mais distintos em QS ou em QL, mas não necessariamente nos dois, tá? Em muitas das partes. Diferentes partes do corpo elas apresentam colorações distintas. E por último, as corujas, assim como os morcegos, elas conseguem distinguir esses morcegos de um background folhoso. É isso, gente. Infelizmente eu não posso estar aí, queria muito estar aí para responder as dúvidas de vocês, mas esses aqui são os meus contatos. Eu fico à disposição, meu e-mail, isso aqui, Instagram e meu telefone. E aí qualquer coisa, né, perguntem aí ao Daniel. O Daniel deve saber responder muitas das dúvidas de vocês, eu acredito que todas, tá bom? Mas qualquer coisa eu fico à disposição e agradeço aí, mas nesse tempinho que foi ofertada é o que a gente tem. Valeu, um abraço e até a próxima.